assunto muito importante. Ontem, aqui no programa, a gente destacou o quanto o Piauí vem sendo o estado que melhor resposta tem dado para o censo, recebendo os recenseadores, respondendo as perguntas. Mas existem alguns locais, alguns espaços, onde esses recenseadores ainda não conseguem entrar. Infelizmente, os condomínios de Teresina, principalmente os condomínios mais luxuosos, estão impedindo a entrada dos recenseadores. Isso não pode acontecer, porque há uma amostragem que é definida previamente, há toda uma logística na hora de se fazer um censo. Não é qualquer pessoa que vai passando no meio da rua, não é uma enquete que você para a pessoa com o microfone. Tem aqueles grupos específicos que precisam ser entrevistados. Esse ainda é um dos problemas. Mas vamos começar com a notícia boa, por isso que a gente convidou aqui o Eider Mendes, que é coordenador de divulgação do Censo Demográfico no Piauí. Oi, Eider, bom dia. Bom dia, Cíntia, bom dia, ouvintes do Notícias da Boa. Bom, vamos ver então esses números do Piauí. São números que nos destacam diante de outros estados, né? Exatamente, Cíntia. Até para começar, o IBGE está completou agora em outubro 3 meses de coleta, né? E fechou com 63% de coleta. Já são mais de 136 milhões de brasileiros contados no censo. A nossa expectativa, inclusive, em geral, é de que o IBGE já estivesse praticamente concluindo, né? Mas, infelizmente, nós tivemos problema de contratação de pessoal em alguns estados do Brasil, justamente até aqueles que têm menos pessoas desempregadas, e que poderia ser até uma mão de obra que o IBGE poderia aproveitar para o censo, né? Como Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. E está projetando agora encerrar por volta de meados de dezembro, né? E o Piauí, nesse contexto, encontra-se que já quase praticamente encerrando, né? Aqui, como a gente sabe que historicamente nós temos até um desemprego um nível maior do que outros estados, nós conseguimos encontrar pessoas disponíveis. Então o IBGE aqui no Piauí já coletou praticamente 86% da população estimada, tá? Que dá mais ou menos 2.831.000 piauienses. A nossa expectativa é de encontrar aproximadamente 2.200.000 piauienses aqui, né, nesse censo, né? Eider, o interior está respondendo bem? Sim, o interior, inclusive, é onde mais tem crescido, né, a nossa coleta, né? Nós praticamente estamos quase que finalizar Teresina, que ainda tem um bom percentual ainda por coletar, mas o interior está muito bem na fita, né, como dizem. Pois é, eu perguntei isso porque, como a gente conversou previamente, eu imaginei que você ia responder que o interior estava recebendo bem os recenseadores, porque aí a gente vai entender agora o que está acontecendo aqui em Teresina. Quais são os locais onde vocês não conseguem ter acesso? Na realidade, nós temos muita dificuldade com relação aos condomínios, seja ele às vezes de média renda ou alta renda, né? Nós temos uma dificuldade com relação aos síndicos de deixarem o nosso recenseador entrar no condomínio, porque nós precisamos justamente ir de apartamento em apartamento para fazer a entrevista da coleta do censo, né? E infelizmente não tem sido possível. Alguns síndicos são refratários, às vezes desconhecem, por incrível que pareça, o que é a atividade do censo e a importância que é para o Brasil esse censo, porque na verdade nós vamos ter que retratar toda a população brasileira, das pessoas de mais baixa renda até as de mais alta renda, até porque todo brasileiro precisa, né, de políticas de públicas, seja do que for, de saneamento básico, saúde, educação, emprego e renda. E essas informações que o IBGE está coletando em campo, nos domicílios, ela é básica para justamente consolidar essas informações e fornecer a todas as esferas de governo, seja federal, estadual, municipal, com base para toda e qualquer política pública. Essa dificuldade, ela é mais específica, então, de pessoas com maior poder aquisitivo? Em relação aos condomínios, seja de média renda ou alta renda. E às vezes, com relação a domicílios mesmo, aqueles que a gente está na rua, por exemplo, coletando, nós temos dificuldade de entrar em domicílios de alta renda. Às vezes as pessoas não percebem a importância do censo, né? Às vezes não querem nem receber, não querem ouvir uma explicação. Às vezes o nosso recenseador, ele atende, faz a coleta na rua mesmo, através do interfone, ele não é nem convidado a entrar, infelizmente, né? Faz na rua mesmo.
e, inclusive correndo um risco também, né? A gente sabe que tem a questão da segurança pública. Claro, são muitas perguntas. Isso. E por incrível que pareça, o censo, às vezes, no normal, no questionário normal, que é o chamado básico, são só 26 questões e respondidas em, no máximo, 5 minutos. E o mais completo, o questionário da amostra, que a gente chama, tem 77 questões e, no máximo, 15 minutos você responde essas questões. Então, a gente pode dizer, a princípio, que quanto mais pobre a população, mais ela recebe o censo. Pelo menos em termos de receptividade, né? A população realmente mais humilde, ela tem uma receptividade maior. Inclusive, principalmente em áreas rurais, por exemplo, eu mesmo já fiz coleta de censo em campo mesmo, pegando a mão na massa, e vi que às vezes, por exemplo, no interior, principalmente em área rural, tem muita comunidade pobre, eles nos dão até almoço. Eles nos convidam para almoçar na casa deles. Então a gente vê, e às vezes aquele que não dá é porque realmente não tem condições e às vezes se sente até constrangido em não poder oferecer algo para as pessoas de fora. Você citou um caso em que, num condomínio aqui de luxo da capital, não sabiam o que era o IBGE, né? Isso, a síndica, ela desconhecia, eu fui conversar com ela, através até do WhatsApp, tentando sensibilizá-la para a importância, e ela falou, essa instituição não quer assim de qualquer forma entrar, não é assim, na realidade nós somos um trabalho, inclusive, só para chamar a atenção, Cíntia, na realidade todo cidadão, ele tem a obrigação legal de informar o IBGE, seja qualquer que seja a pesquisa, não seja só o censo, mas outras pesquisas domiciliares, por exemplo, como a PNAD, né, contínua, que é uma pesquisa, a segunda maior pesquisa do IBGE, existe uma lei de 68, uma lei federal, que obriga todo mundo a responder às pesquisas. Isso por conta da importância, né, para as políticas públicas. E, ao mesmo tempo, essa mesma lei que obriga o cidadão a responder, ela garante ao cidadão também todo o sigilo estatístico sobre tudo aquilo que ele informar, sobre a renda dele, sobre questões de saúde, deficiência física, qualquer informação pessoal, o IBGE garante a questão do sigilo, porque as informações não são publicadas individualmente, em nome de fulano ou cicrano. Na realidade, as informações são tabuladas por bairro, por setor, por município, pelo estado e pela federação. Não se apresenta nenhuma informação individual. Essas pessoas são as mesmas pessoas que divulgam todas as suas informações numa rede social, por exemplo, quando abrem uma conta e não tem noção do que é feito com seus dados ali, mas não quer receber o recenseador do IBGE. Agora, desconhecer o IBGE é realmente algo muito preocupante, ainda mais a gente está falando de uma capital. E nós sabemos também o tanto que esse censo é importante. O nosso último grande censo, você falou aí da PNAD, você tem a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílio, né, que é muito importante, porque, na verdade, a PNAD ela é referência para tudo no Brasil. Para tudo. E o censo é tão importante porque ele impacta até as pesquisas eleitorais também. Então, hoje a gente tem toda a referência do Brasil, ela está baseada em 2010, né? Isso. O último censo que foi feito. Isso também é um fator de muita relevância para o Brasil. Com certeza, na realidade, inclusive para o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Por exemplo, o IBGE é obrigado a informar o Tribunal de Contas da União todo ano a estimativa da população, que é feita com base no modelo matemático que leva em conta o censo 2000 e 2010. E agora a gente vai ter que atualizar com o censo 2022, né, para que a gente possa, inclusive, atualizar as próximas projeções futuras. E, inclusive, o IBGE se comprometeu a entregar ao Tribunal de Contas da União, até o dia 28 de dezembro, a consolidação da população de todos os municípios para já entregar uns números confiáveis, né? Porque tem municípios, às vezes, que estão faltando pouca coisa para passar para outro coeficiente, né? Para receber, inclusive. Então, há uma expectativa, inclusive. Então, as pessoas têm que participar, porque seu município pode estar dependendo de algum repasse que, com a sua informação, com os seus dados, com a sua contagem, pode permitir que aquele município ultrapasse aquele limite e venha até melhorar em termos de coeficiente de recursos. Deixa eu lhe perguntar uma coisa também. No dia do Piauí, a gente fez um programa especial aqui e a informação que a gente teve lá é sobre aqueles territórios em litígio que já são considerados, segundo o IBGE, como parte do Ceará. Eu queria só saber se realmente isso confirma
Na realidade, o IBGE ainda está considerando como é hoje a situação. Quem é do Ceará é do Ceará. Sim, nós não alterou, não né? alterou Até nada. porque não tem resposta Isso. mesmo. Na realidade, o Exército está, inclusive, agora fazendo um levantamento em campo, né, para depois ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né, com base nesse levantamento do Exército. Então, as situações continuam como antes, não mudou absolutamente nada. Não houve nenhuma alteração, né? Vocês têm um prazo até quando para terminar o censo? Olha, a nossa previsão atualmente é de encerrar o censo até meados, tá, de dezembro, para a gente apresentar já todas as informações. O IBGE, inclusive, antes de finalizar, faz toda uma supervisão desses dados em campo, para entregar realmente dados confiáveis, né? Entendi. Eu também queria perguntar sobre, eu vi que vocês fizeram um levantamento da população indígena. Sim. E também dos quilombolas, né? Uhum. Com relação à população indígena, Cíntia, o IBGE em 2010 levantou apenas 2.944 pessoas que se autodeclararam indígenas, né? E agora, em 3 meses de coleta, faltando um terço ainda na coleta para responder, nós já temos 6.370 pessoas que se autodeclaram, um aumento de 116% em 12 anos. O que a gente percebe, na realidade, é que tem mais pessoas se sentindo orgulhosas de pertencerem à sua etnia. E hoje, na realidade, já declaram abertamente, sem nenhum temor. Eu vi uma vez uma declaração de uma pessoa de uma comunidade indígena, de que eles tinham medo, na realidade, de se declarar porque ficavam com medo de receber bullying, né? Ou então de perder direitos, não ter acesso a determinadas políticas públicas, né? Então o medo está cessando, as pessoas estão acreditando que é possível sim se declarar. A questão também dos quilombolas, né? Desculpa, só repete o número dos indígenas aí que eu achei. Hoje são 6.370 pessoas. Até o antes momento era 2.944. Nossa, então, um aumento mais do dobro. Muito impressionante. E ainda tem mais censo correndo, né, que talvez esse número vai aumentar ainda. Então foi um aumento de 116%. Antes, com esses 2.944, a percentual de população indígena em 2010 era de 0,09%. Agora já está em 0,22%. Ainda é pequeno, né? Sim, claro. Mas já é um aumento que dobra, né? Exatamente, isso a gente está falando de Piauí, né? De Piauí, Só lembra que a gente está falando de Piauí. Isso. Em relação aos quilombolas? Os quilombolas, na realidade, é a primeira vez que eles entram no censo, tá? Na realidade, a população sempre foi contada como um todo, mas não havia aquela separação administrativa, onde você vai determinar a população do quilombo do Mimbó, do quilombo A, do quilombo B, né? Por todo o Brasil. E aqui nós já temos que no Piauí já foram recenseadas 27.258 pessoas que se autodeclararam quilombolas, o que dá mais ou menos quase 1% da população recenseada até agora no Piauí. O número está dentro da média do Brasil? É assim? Na realidade está ainda um pouco menor do que a média do Brasil. Né? Isso, um pouco menor. Mas como você disse, ainda tem censo pela frente, ainda tem né? censo pela frente ainda. Então, também. Eu queria pedir que você reforçasse esse pedido para que as pessoas, os síndicos, sobretudo, eu vou fazer aqui um depoimento pessoal. Eu fui recenseada no meu condomínio. O recenseador entrou, o porteiro telefonou, perguntando se por mim tudo bem, tudo bem, sem problema. Ele pode subir, ou você pode encontrar com ele no hall do prédio, onde ele conversou com vários moradores, é individual a conversa, e é tão rápido, 5 minutos menos do que isso. Então, é muito rápido, é muito fácil e você vai estar contribuindo com o seu país, né? A gente ouve muito as pessoas hoje se dizerem patriotas. Patriotismo é colaborar para que nós tenhamos políticas públicas que abranjam um número maior de pessoas. E para isso a gente precisa do embasamento de um censo atualizado. E só vai acontecer se você, que também tem uma condição financeira bem elevada, está muito bem na sua vida, você também tem que participar, você também é parte do país, entendeu? Por mais que você esteja isolado na sua casa, com seus muros, seus sistemas de segurança, mas você faz parte do Brasil e as políticas públicas também abrangem você. E um país que não se conhece através de números, ele não tem capacidade de conseguir atender o maior número possível de pessoas. Então, deixe o recenseador conversar com você, responda, se você não tem dúvida, dá um Google, vai lá, procura IBGE, tem lá toda a história do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá lá.
quando começou, é um órgão do governo federal, tá? Não é um instituto de pesquisa qualquer. Então, é um instituto sério, cujo único objetivo é mostrar o Brasil em dados, em números. É isso mesmo, você retratou bem, você está de parabéns, você resumiu muito bem. Eu queria só reforçar com relação aos síndicos, que é seguro, na realidade, o nosso recenseador, ao se ir ao seu condomínio, ele na realidade se apresenta ao síndico, ele leva inclusive um cartaz com a foto dele, ele se apresenta, por exemplo, inclusive com esse mesmo vestimento que eu estou aqui, que na verdade é o colete de coleta, tem a identificação do nome do IBGE aqui, tem o nosso crachá aqui também, tem um QR Code, tem a foto, você pode encostar o celular no QR Code, você vai visualizar a foto do recenseador, você pode inclusive se valer de um telefone 0800 do IBGE, que é o 0800 721 8181, e de posse do RG, do CPF, do nome do recenseador, confirmar que aquele ali é o nosso recenseador também, né? E a grande importância do censo é que essas informações vão ser levadas para o governo federal, estadual e municipal para políticas públicas, né, em prol da própria população. Olha, o Ribamar está dizendo o seguinte: trabalhei como recenseador e fiquei na dúvida. Pergunte se tem direito a receber rescisão ou 13º, ou é um trabalho por produtividade? Na realidade, o trabalho do censo, todos os nossos recenseadores, eles têm o direito a férias, 13º proporcional. Na rescisão dele, ele recebe horas extras, inclusive, eventualmente, em cima do salário que ele recebeu durante o período, que era uma produtividade, né? Tudo isso em cima da produtividade, inclusive 13º, um terço de férias, tudo vai ser proporcional, tá? Ele recebe, inclusive, essa rescisão antes de sair. Tá. Tem também uma outra pergunta, que é o seguinte, o Luciano, ele está perguntando se, como é uma lei que obriga a população, né, a receber o recenseador, se pode haver uma punição em caso de descumprimento. Sim, essa lei de 1968, essa lei federal, ela estipula multa, né? Ela fala até em salário mínimo para a pessoa que recusar a receber o IBGE. Só que na realidade nós praticamente não costumamos multar, porque a gente acredita que as pessoas terão, né, esse desejo de colaborar com o censo, né? Ou seja, uma pesquisa que é voltada para o bem comum. Tá? A gente acredita no bom senso de toda a população para receber o recenseador do IBGE. E o Hernaldo está destacando o negacionismo até no censo. Hernaldo, você tem razão. Exatamente, a gente vive uma onda negacionista no mundo, isso ampara as vacinas, a gente viu muito isso na Covid-19, há, infelizmente, esse movimento no mundo, tá? Você tem toda a razão. Olha, Eider, muito obrigada, boa sorte aqui aos recenseadores, né? A gente espera que a conversa tenha ajudado quem estiver nos ouvindo. Se você conhece alguém que não recebe, que não quer receber, que tem uma ideia errada sobre o que seja o IBGE, tente mostrar para essa pessoa o tanto que é importante participar. Obrigada. Nada, eu agradeço, Cíntia. Bom dia para você, tudo de bom.